Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais intrigantes da Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 20. É uma narrativa sobre vitórias que pareciam impossíveis, sabe? Sobre um orgulho que cega e sobre como uma única decisão pode transformar um verdadeiro milagre numa tragédia. A pergunta que guia essa história toda é um pouco desconcertante. Como é que pode duas vitórias milagrosas dadas por Deus acabarem num desastre? A gente vai seguir a jornada do rei Acabe, de Israel, que recebeu uma ajuda divina assim inacreditável, mas que se viu diante de um teste moral que ia selar o destino dele para sempre. Então, a história começa com uma ameaça esmagadora. O rei Ben-Hadad da Síria, junto com uma coalizão de, olha só, 32 outros reis, cercam Samaria, a capital de Israel. A situação era, para ser sincero, desesperadora. Ben-Hadad manda uma mensagem super humilhante para Acabe. Ele não pede, ele afirma: sua prata e seu ouro são meus, suas melhores mulheres e seus filhos também são meus. Basicamente, ele estava exigindo que Acabe virasse um servo dele. E o Acabe, com medo, concorda com tudo. Mas para o Ben-Hadad isso não bastou. Ele aumenta a exigência, claramente procurando um pretexto para saquear a cidade toda. Agora ele avisa que seus oficiais vão revistar o palácio e todas as casas, pegando o que eles quisessem. Diante dessa rendição total, os anciãos de Israel aconselham Acabe a recusar. A recusa de Acabe, claro, enfurece Ben-Hadad. Num ato de pura arrogância, ele jura que o exército dele é tão grande, mas tão grande, que se cada soldado pegasse um punhado de pó de Samaria, não ia sobrar nada da cidade. Ele está basicamente prometendo aniquilação total. E é aqui que Acabe, que até então parecia meio fraco, responde com uma coragem que surpreende. Ele usa um provérbio que diz: quem está vestindo a armadura não deve se gabar como quem a está tirando. Em outras palavras, não cante vitória antes da hora. O confronto agora é inevitável. E então, quando toda a esperança parecia perdida, a história tem uma virada divina. Um profeta anônimo aparece e entrega uma mensagem de Deus para Acabe, prometendo que ele entregaria todo aquele exército gigantesco nas mãos dele. E aqui a gente vê a disparidade das forças. É impressionante, né? De um lado, Ben-Hadad e seus 32 reis aliados, do outro, uma unidade especial minúscula que Deus manda Acabe usar. Pela lógica militar, isso seria um suicídio. O plano de Deus é super específico e, sinceramente, contra-intuitivo. A linha de frente do ataque seria formada por apenas 232 jovens oficiais. Eles iam liderar um exército de 7.000 homens. O ponto aqui é que a vitória não viria da força, mas da obediência a uma estratégia divina completamente fora do comum. E não é que a estratégia funciona perfeitamente. O ataque acontece ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e seus 6 aliados estão lá bebendo, totalmente despreparados e arrogantes. Pegos de surpresa, os sírios entram em pânico e fogem. Israel conquista uma vitória esmagadora contra todas as probabilidades. A vitória é celebrada, mas o mesmo profeta avisa Acabe para se preparar porque os sírios voltariam em um ano. E quando eles voltam, eles trazem com eles uma teoria teológica, digamos, completamente equivocada sobre o motivo da derrota. Os conselheiros sírios chegam à conclusão que perderam porque o Deus de Israel era um Deus dos montes. A solução deles, lutar na planície. Em resposta, Deus decide usar essa crença limitada para ensinar uma lição, prometendo a Acabe outra vitória para que todo mundo saiba que ele é o Deus de todos os lugares, tanto dos montes quanto dos vales. A cena da segunda batalha é ainda mais impressionante. O texto bíblico descreve o exército de Israel como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto o exército sírio enchia a terra. A imagem visual é de uma desvantagem numérica que é quase absurda. E mesmo assim, o resultado é uma vitória divina ainda mais devastadora. Em um único dia, 100.000 soldados sírios são mortos em batalha. E como se não bastasse, quando os sobreviventes fogem para a cidade de Afeca, um muro desaba e mata outros 27.000. Uma aniquilação quase total. Com 2 vitórias milagrosas e o rei inimigo Ben-Hadad encurralado, Acabe tem uma decisão crucial a tomar. Mas em vez de seguir o que parecia ser a vontade de Deus, ele faz um cálculo político que vai se provar fatal. Os servos de Ben-Hadad, sabendo que os reis de Israel tinham fama de serem clementes, se aproximam de Acabe em total submissão. Eles vestem panos de saco,
colocam cordas na cabeça, um sinal de rendição absoluta, e imploram pela vida do seu rei. A resposta de Acabe é chocante. Em vez de executar o homem que Deus tinha entregado para a destruição, ele pergunta: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão? Ele não só poupa seu inimigo jurado, mas o chama de irmão e o convida para subir na sua carruagem. Um gesto de igualdade e honra. Então Acabe sela uma aliança. Em troca da vida de Ben-Hadad, ele recebe de volta algumas cidades e ganha o direito de estabelecer mercados em Damasco. Ele trocou uma vitória definitiva, entregue por Deus, por ganhos políticos e econômicos de curto prazo. Foi um ato de pragmatismo humano em oposição direta à vontade divina. A decisão de Acabe, claro, não passa despercebida por Deus, e aqui a história fica ainda mais interessante. Um outro profeta usa uma estratégia muito engenhosa para confrontar o rei e entregar o julgamento divino. A armadilha do profeta se desenrola em 4 passos, como a gente vê aqui. Primeiro, o disfarce. Ele se fere e espera pelo rei. Segundo, a história. Ele conta a Acabe uma parábola sobre um soldado que deixou um prisioneiro escapar. Terceiro, o veredito. Enganado, Acabe declara que o soldado tem que pagar com a vida. E finalmente o 4º passo, a revelação. O profeta revela que a história era sobre o próprio Acabe. Então vem a sentença de Deus, e ela é devastadora. Assim diz o Senhor: porque você deixou escapar o homem que eu havia destinado à destruição, sua vida pagará pela vida dele, e seu povo pelo povo dele. Acabe, ao sentenciar o soldado da parábola, sentenciou a si mesmo. E a reação final de Acabe diz tudo. Ele volta para casa desgostoso e indignado. Não há nenhum sinal de arrependimento ou tristeza pelo erro que cometeu. Ele está com raiva do profeta, não de si mesmo. Essa desobediência e falta de arrependimento selaram o destino dele, e anos depois ele morreria em batalha contra o mesmo Ben-Hadad que ele poupou. Isso nos deixa com uma pergunta complexa. Quando a misericórdia se torna um erro? A história de Acabe mostra bem o choque entre a sabedoria humana, que busca alianças e vantagens, e a obediência a uma ordem divina, mesmo que ela pareça severa. Uma vitória que, no fim das contas, se tornou uma grande tragédia.